Olá, hoje nós estamos continuando nossos estudos no Credo Apostólico e os artigos que veremos hoje são: creio na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, e creio na remissão dos pecados. Começando com creio na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos. Nós entendemos a igreja como sendo a reunião do povo eleito do Senhor Jesus Cristo. É o que nos diz o artigo de número 54 do Catecismo de Heidelberg. Ele diz assim: creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva dentre todo o gênero humano sua comunidade eleita para a vida eterna. Isso ele fez por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. Ou seja, a igreja é a reunião daqueles que foram lavados por Cristo, daqueles que ele morreu na cruz, daqueles que ele pagou o preço do pecado, e esta igreja existe desde o começo do mundo, existirá até o fim, e ela é sustentada, diz o Catecismo de Heidelberg, pelo Espírito Santo. É interessante que o artigo anterior a esse seja justamente sobre o Espírito Santo. E agora nós estamos professando que nós cremos que este Espírito, ele sustenta a Igreja de Cristo através da palavra. É isso que o Catecismo de Heidelberg vai nos dizer. Cristo sustenta mediante o Espírito e pela palavra. E a palavra é, então, a espada do Espírito, ou seja, um instrumento que o Espírito Santo utiliza para manter a Igreja de Cristo. Mas nós vemos também que a Igreja de Cristo, ela é Igreja Católica, como nos diz o Credo Apostólico. E quando nós pensamos em católica, nos vem à mente a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, na verdade, católica ou católico significa universal. Nós cremos na Santa Igreja Universal de Cristo. Mas o que é que isso quer dizer? O teólogo Guilherme de Carvalho, escrevendo no livro Igreja Sinfônica, um pouco a respeito do que significa Igreja Católica, ele diz que a Igreja Católica ela tem 3 pontos, 3 princípios de catolicidade. E ele faz esses pontos, esses princípios, através do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, e os versículos de 18 a 20, que é a grande comissão. Veja o que diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O primeiro princípio da catolicidade da igreja é a sua integralidade. Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E esta autoridade é que permite com que ele governe a igreja. Então, a integral autoridade de Cristo é o que confere a catolicidade da igreja. Também a grande comissão nos diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Veja, todas as nações. Esse é o aspecto da universalidade, da catolicidade da igreja. Ou seja, não importa qual é a sua classe social, qual é a sua raça, qual é a sua família ou qual o seu sexo. O que importa é que a mensagem da igreja, ela é para todo tipo de pessoa, em qualquer lugar do mundo. Esta é a universalidade da igreja. E por último, o último aspecto da catolicidade da igreja é a integridade da igreja. Veja que no versículo 20 de Mateus 28 vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, nós temos a responsabilidade de pregarmos todo o evangelho para todos os homens. A mensagem da igreja, ela deve ser íntegra, e esse é o terceiro aspecto da catolicidade da igreja, ou seja, nós pregamos um evangelho universal, nós pregamos todo o evangelho para todo mundo, e nós pregamos isso debaixo de toda a autoridade que Cristo recebeu do Senhor. E também o credo continua dizendo que
esta Santa Igreja Católica, ela é a comunhão dos santos. Veja que na nossa versão do credo, nós não dizemos que a comunhão dos santos é algo separado da igreja. Mas, na verdade, a comunhão dos santos, ela é a Igreja Católica. Veja que o termo igreja, no grego, significa literalmente assembleia. Ou seja, onde existe essa comunhão dos santos, existe igreja. E como é que eu posso identificar uma igreja? Todo ajuntamento de pessoas que dizem crer em Jesus é de fato uma igreja? Na verdade, nós devemos observar se esta igreja prega o evangelho na sua integridade. Se de fato, como a Bíblia ensina que Jesus é, e aquilo que a Bíblia ensina a respeito de nós está sendo pregado, então esse é um aspecto importante para nós percebermos se ela é uma igreja verdadeira ou não. Nós também devemos observar se esta igreja ela ministra os sacramentos que foram designados por Cristo, ou seja, batismo e santa ceia. Se esta igreja ela administra mais do que esses dois sacramentos ou menos do que esses dois sacramentos, talvez essa não seja uma verdadeira igreja católica de Cristo. E também nós entendemos que a verdadeira igreja, as verdadeiras igrejas, elas praticam a disciplina eclesiástica, ou seja, membros que precisam ser disciplinados para, dessa forma, se arrependerem dos seus pecados e serem, então, aperfeiçoados em santidade. E é por isso também que nós dizemos que esta Igreja Católica, que é a comunhão dos santos, ela é santa. Veja o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, nos versículos 9 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O apóstolo Pedro ele vai nos lembrar no primeiro capítulo que nós devemos ser santos porque Deus é santo. E agora ele reafirma isso. Vocês, igreja, vocês são uma nação santa, separada de Deus e escolhida para refletir o caráter de Deus. Mas como é que nós, pecadores, podemos refletir o caráter de Deus? Como é que nós, pecadores, podemos ser uma nação santa? É aí que vem o próximo artigo do Credo Apostólico, que é na remissão dos pecados. Veja o que diz a respeito disso o Catecismo de Heidelberg, no seu artigo de número 56. Em que você crê a respeito da remissão dos pecados? E a resposta é: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa, os quais devo combater durante toda a minha vida, mas Ele me dá a justiça de Cristo pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Ou seja, nós só podemos ser uma nação santa porque nós temos a remissão dos pecados. E a remissão dos pecados ocorre porque Deus não quer se lembrar dos nossos pecados. E Ele não se lembra deles por quê? Porque Ele nos dá, diz o artigo do Catecismo de Heidelberg, a justiça de Cristo pela graça. Ou seja, na cruz, Cristo pagou os meus pecados, os nossos pecados. E agora, nós, como diz o Catecismo de Heidelberg também, vivemos lutando durante toda a nossa vida contra a natureza pecaminosa. É isso que significa a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, no seu versículo 3, ele falando um pouquinho a respeito da ressurreição de Cristo, ele vai nos dizer o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Portanto, não importa se a nossa consciência nos acusa,
Não importa se nós constantemente pensamos na culpa dos nossos pecados. Se nós cremos em Cristo, conforme o Evangelho prega, na sua integridade, e fazemos parte então da Igreja Católica, Santa Igreja Católica, nós somos redimidos dos nossos pecados. E que nós tenhamos essa certeza de que proclamar a Cristo é proclamar a Santa Igreja, que é universal, e é proclamar a remissão dos nossos pecados. Que Deus os abençoe.